E vamos para mais um capítulo. Olga e Álvaro tentam passar sua primeira noite juntos, depois de dar uma nova chance a seu casamento. De repente, Álvaro diz que não dá para continuar, porque tem algo errado com ele, seu corpo não funciona. Olga diz que está tudo bem. Álvaro diz que pode ser, porque faltou um clima romântico, que o importante é que eles possam recuperar o ambiente que eles tinham antes. Gael pergunta a Daphne por que ela está indo embora da festa. Ela diz que Santiago tem febre e não queria atrapalhar a festa dele. Gael se oferece para acompanhá-la até o hospital. João e Ivete perguntam por que o papai do ano está indo embora. E Gael diz que precisa levar Santiago ao hospital, mas promete que vai voltar. No hospital, Gael não desgruda do celular. O médico diz que Santiago está bem, que a febre foi só porque ele estava muito agasalhado. Gael fica feliz e os levam para casa. Daphne fica só de olho nas mensagens que Gael não para de receber e pergunta se ele vai voltar para a festa. Gael diz que Ivete e João estão o esperando e pergunta se ela não vai se incomodar se ele voltar. Daphne, fingindo que não se importa, diz que ele pode voltar, porque é a despedida de Romena. E Gael promete que se ela precisar de algo, ele volta. Gael pede para se despedir de Romena em um lugar sozinhos. Romena diz que ele deveria estar com Daphne. Gael diz que as coisas entre ele e Daphne estão um pouco estranhas. Ele diz que a ama, mas não sabe se está preparado para ser o pai dos seus filhos. E que para ela os seus filhos são o que ela tem de mais importante. E por isso nem contou a ela que vai fazer uma entrevista para trabalhar em Miami. E que não é só isso que o preocupa, que Daphne ainda guarda a urna com as cinzas de Nestor. Romena pergunta se isso não é um pretexto para que ele continue fazendo o que ele quer. E diz que ele tem que entender que agora não se trata só dele. Ele precisa pensar também nos filhos dela, porque agora eles são 4. Gael agradece os conselhos e diz que espera que ela seja muito feliz e a beija. Safadinho. Romena diz que isso não está certo, que eles são amigos e que ele está com Daphne, que apesar dos seus problemas, ela é uma mulher incrível e dá o maior fora nele. Olga convida Eduardo para conversar e diz que depois de ter se divorciado de Álvaro, reconhece todos os seus erros e que não valorizou a família dele. Eduardo diz que não entende porque ela o convidou. Olga diz que só quer ajudar que ele volte para Ariadna, se ele quiser. Eduardo fica curioso para saber o porquê. Olga, dissimulada, diz que não quer que ele passe por tudo que ela passou, por tomar uma decisão errada. Eduardo agradece e diz que se aproximar de Ariadna é muito difícil, está custando muito caro para ele. Olga, debochando, diz que Ariadna é uma mulher de muito caráter e é muito bonita e pode querer reviver sua vida de solteira se é que já começou. Eduardo diz que tem certeza que na vida de Ariadna não existe ninguém. Olga diz que Álvaro e Ariadna estão muito amigos e que ele poderia até averiguar se Ariadna está com algum pretendente. Eduardo diz que não é uma boa ideia porque os dois brigaram. Olga insiste e diz que Álvaro quer ficar de bem com ele e que ele deveria se aproximar de Álvaro. E que ela e Álvaro vão passar um fim de semana fora da cidade e ele poderia ir com Ariadna e Tadeu. Assim, quem sabe juntos eles consigam se reconciliar. Eduardo diz que ela conseguiu convencê-lo e vai tentar. Álvaro, pensando que teria um fim de semana sozinho com Olga, fica surpreso ao ver Tadeu. Irritado, Álvaro pergunta por que ela não avisou que ia convidar Ariadna e Eduardo. Olga pede para ele ficar tranquilo e que ela só queria passar um fim de semana em família. Ariadna pergunta por que Eduardo não disse que Álvaro e Olga iriam. Olga diz que ele não falou porque não é fofoqueiro, que Eduardo comentou com ela que ele e Álvaro teve uma discussão
e que ela teve a ideia de que passar uns dias em família poderia fazer com que eles se reconciliassem. Bárbara puxa saco de Olga, diz que ela sim sabe o que é a união familiar. Gael pergunta a Daphne se ainda ela está com raiva, porque ele voltou para a festa de Romena. Daphne diz que não sabe, porque ele se preocupa tanto com o que ela pensa, se sempre ele acaba fazendo o que ele quer. Gael diz que o que ele queria era acompanhá-la até o hospital e não deixá-la só. E também queria se despedir de Romena, porque não vai mais vê-la. Daphne diz que duvida muito que ele não vai mais vê-la, porque já sabe que ele pretende trabalhar na mesma empresa que ela em Miami, que ficou muito claro que os planos dele é outro. Gael diz que é muito conveniente ela só falar agora e pergunta por que ela não falou antes, mas preferiu esperar porque na festa precisava de alguém para acompanhá-la e ajudar a cuidar dos seus filhos. E diz que já que eles estão sendo sinceros, prefere dizer antes que alguém faça fofoca que ele bebeu todas e beijou Romena, mas não foi nada demais. Daphne, nervosa, diz que não vai armar uma cena de ciúmes por causa de um beijo, porque não é louca como ele pensa e que o beijo que ele deu em Romena não a incomoda. Mas o que fica bem claro é que ele e ela têm planos diferentes para suas vidas. Álvaro, sem paciência com Eduardo, pergunta o que é que ele quer, porque ele não caiu nesse papinho que ele quer fazer as pazes com ele. Eduardo diz que já que ele se tornou tão amigo de sua mulher e é tão perfeito, pede que ele aconselhe a Ariadna a voltar com ele. Álvaro ri e a Ariadna pergunta como ele pode dizer isso na frente dela como se ela não estivesse ali e diz que nem louca volta para ele. Bárbara pede que ela não fale assim, que roupa suja se lava em casa. Ariadna diz que é muito estranho que ela tenha esquecido tão rápido o que seu filho fez com ela, que abandonou sua família sem se importar e que elas, por serem mulheres, não têm nenhum pouco de empatia pelo que ela passou e sai furiosa. Ariadna pede a Álvaro para deixá-la sozinha. Ele diz que não pretende deixá-la sozinha nunca mais. Ariadna diz que ele está com Olga e tem uma família. Álvaro pergunta se ela não se dá conta que se ele e ela não estão juntos, eles não são felizes e que é uma estupidez estar separados. Ariadna diz que tem certeza que não quer ficar com Eduardo, mas que ele quer estar com Olga por sua filha. Álvaro diz que por mais que ele tente, não pode reviver o que sentia por Olga e que vai lutar por sua filha, mas que para fazer isso precisa do amor dela para conseguir e que sem ela não pode e nem quer lutar e a beija. De repente, Dina parece latino e Álvaro e Ariadna percebem que Tadeu está ali e viu tudo. E agora, o que vai acontecer? Você descobre no próximo capítulo.